Ciclo de Deca e Dura. Com certeza o ciclo mais famoso entre os marombeiros. Então cabe um vídeo aqui a gente comentar bastante sobre isso. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque se você está vindo aqui buscar um vídeo para resolver os teus problemas sem dieta e treino, meu amigo, fica até o final só para me ajudar mesmo no YouTube, mas não vai te ajudar não, tá? Fica tranquilo que só ciclo você não vai dar em nada. E se der, é pouca coisa. Mas vai sair caro. Primeiro de tudo, Durateston. O que é a Durateston? Já fiz vídeo aqui dela no canal, então sempre que tiver qualquer dúvida, lembre de procurar Leandro Twin, mais tema. Tem o perfil de todas as drogas? Tenho. Tá. Durateston é um mix de testosterona que tem várias drogas de meia-vida diferente. Ok. Quando você fala da Deca, aqui nós já temos um grande comentário que a gente tem que fazer. Deca, decanoato, é o éster. Leandrão, você falou de éster já 2 vezes e eu não sei que diabo é isso. Perdão, fui rápido demais. Vamos com carinho. Quando você fala da testosterona, se você jogar uma testosterona no seu organismo, em 1 hora, tchau. Ou seja, você teria que ficar tomando testosterona, sabe, a cada 1 hora, 2 horas, fica totalmente inviável. Foi adicionado um éster, e todo éster dá um peso molecular, mas isso é tema para outro vídeo. E esse éster, ele torna mais difícil, é como se fosse, pensa assim, um casulo. E aí o corpo vem, estoura esse casulo aqui, e aí começa a extravasar um pouquinho de texto, aí você começa a absorver, e o corpo continua na briga. Então você prolonga essa ação. Temos ésteres mais duros, cipionato, enantato, e temos ésteres mais molinhos, propionato, fenilpropionato. Então, quando você fala do decanoato, você está falando do éster. Mas então por que chama Deca, Leandrão? Porque a Deca é decanoato de nandrolona. Qual que é a substância? Nandrolona. E o éster, decanoato, ficou popularizado por Deca. Mas você tem decanoato de testosterona, certo? Então esse é o primeiro esclarecimento. Ciclo de Deca e Dura, nandrolona e testosterona. Por que eu recebo tantas mensagens de seguidores, seguidor não é coisa de seita religiosa, são pessoas que acompanham meu trabalho digital, alunos, pessoas que vão no meu consultório, enfim. Por que esse ciclo ficou popular? Primeiro porque você já ouviu falar, então você vai perguntar. Esse é o primeiro ponto. Mas, quando você fala da Durateston, ela tem lá uma meia-vida longa também. Então, quando as pessoas vão optar por combinar, elas vão combinar a testosterona de meia-vida longa, que tem meia-vida curta também ali envolvida, e a nandrolona com o éster longo. Então, a meia-vida casa legal nesse sentido. Por que eu não tomo só Dura? Não tem problema nenhum. Um ciclo só de testosterona é excelente, tá? Já fiz vídeo aqui no canal. Por que eu não faço um ciclo só de Deca? Ou, vamos falar certo daqui pra frente? Eu e você, nandrolona. Por que eu não faço um ciclo só de nandrolona, decanoato de nandrolona? Porque sem testosterona, o seu corpo vai experimentar essa queda e você vai ter uma queda de libido, coisas desagradáveis. Então você faz essa combinação e também porque aumenta o efeito anabólico. E obviamente aumenta o colateral também. Porque não existe almoço grátis na farmacocinética. Brincou na farmácia, vai ter colateral. Vou fazer com o médico, Leandrão, porque médico é show de bola. Até é show de bola. Mas você vai ter colateral. Porque não tem o que fazer, é fisiológico isso. Você vai controlar o colateral, beleza, uma coisa segura. Segura sim. Igual acelerar carro de Fórmula 1 em pista. É seguro? É. Mas o cara pode morrer? Pode. Tá, mas voltando aqui. Quais são as doses usuais desses ciclos que a gente observa e nunca copia de um vídeo da internet? Porque você vai se dar mal. Já acabei de explicar aqui. Testosterona, normalmente. É um ciclo mais masculino esse, tá, gente? 250 a 500 miligramas por semana. São doses que a gente observa muito o pessoal usando de testosterona, que dá 1 ou 2 duras por semana. E a nandrolona, nós temos aqui uma grande bifurcação, porque no mercado brasileiro você encontra em 50 miligramas e relatos, isso são realmente relatos, tá? De pessoas que usam, fisiculturistas que eu converso, vão colocar ali que 50 miligramas parece 200 miligramas de um laboratório underground. O que é um laboratório underground, Leandrão? Mercado negro. Tá? O cara que cozinha, invasa e
e vende de forma no mercado ilegal. Então isso é relato, tá, gente? Isso é relato. Então, para cada 50 miligramas de farmácia, 200 do underground, é o que os fisiculturistas relatam. Então o cara costuma jogar ali no máximo, né, 100, 200 miligramas de farmácia, ou então 400, 600, 800 miligramas de decanoato de nandrolona. Mas é bastante, tá? Normalmente o pessoal vai colocar quanto? Underground, 400, 500, de farmácia 100 miligramas. Mas lembrando que temos observação aqui de gente usando 1 grama de testosterona, 1 grama de nandrolona, tá? É muito forte. Na verdade, mesmo o protocolo mais básico de Deca e Dura que a gente vê o pessoal usando na academia, que foi isso que eu comentei agora, já é forte. Já muita gente não vai poder fazer. Porque você mandar 2 duras e 400, 500 de Deca, cara, não é qualquer um que aguenta isso. E eu acho que esse que é o grande lance do vídeo. Não é para você usar, é para você não usar que eu estou falando. Porque eu tenho que ser polido aqui no YouTube, você sabe. Mas eu vejo gente que é intermediária fazendo ciclo de 500 e 500, 500 de texto, 500 de 10. Gente, cuidado. Não é uma dose assim, tá? Tipo, não, base assim, tranquila. Então, cuidado, tá? Se você é iniciante, você vai no médico, sabe o que ele vai te passar? Ou um bom coach, para não falar assim, mas médico é porcaria, porque eles não entendem nada e tal. Não, tem médico que entende sim, tá? A gente sabe de vários. Mas se você vai lá, passa com um bom coach e tal, às vezes a gente vê uns resultados excelentes com 1/3, 1/4 da quantidade. Por quê? Porque o negócio é dieta e treino. Bom, normalmente é isso, normalmente é um ciclo de meia-vida um pouco mais longa, então você fala de trabalhar aí de 8 semanas para cima, porque até empilhar e começar a bater bastante, demora um pouquinho mais. Lembrando que é um ciclo que iniciantes não vão fazer hipótese alguma. Por trabalhar com meia-vida longa, você já está falando de algo que é muito sério, porque se der um colateral que não se sabe controlar ou que você não se sinta bem, até a droga sair do seu organismo vai demorar pra caramba. Então, normalmente, meia-vida curta é melhor, éster curto. E nós temos que falar aqui das proteções. É bem comum estradiol subir bastante e poder aromatizar a ponto de dar ginecomastia, retenção de líquidos, pressão alta, acne, etc. Então, um antiaromatizante pode ser necessário. A prolactina, né, temos ali uma influência da nandrolona com a prolactina, então o antiprolactêmio para fazer uma inibição na hipófise lactotrófica pode ser bem-vindo. E questão hepática já é mais tranquilo, porque nenhum dos dois nem são metilados e nem são 17-alfa-quelatos, que são metabolizados, portanto, no fígado. Então isso costuma ser um pouco mais tranquilo. Obviamente você precisa fazer um pós-ciclo, uma TPC. A TPC obviamente é personalizada para cada ciclo, então se você usa tantos miligramas por tantas semanas ou o dobro disso, a TPC muda completamente. E o erro de muitos é o quê? Google TPC Sermes. Essa daí é TPC para qualquer ciclo. Vai dar errado em muitos ciclos para mais e em muitos ciclos para menos. Resultados observados são de ganhos de volume, força, com uma qualidade de definição não tão grande, porque elas vão reter líquidos, líquidos que você vai perder depois no pós-ciclo. Então, durante um pós-ciclo é muito normal você perder aí rapidamente 3 quilos, não é nada demais, mas é a água indo embora. Você vai ter perda de massa muscular também, porque na TPC é o inferno do fisiculturista. Então você está com tudo a favor de perder massa muscular e ganhar gordura, então você vai ter uma piora do seu shape. E esse ciclo ele é bem inibitório para o eixo, então a perda é até maior do que de outros protocolos. Como vocês podem ver, não é um protocolo de iniciante, não é um protocolo simples, não é um protocolo que quem não tem muito estudo vai conseguir fazer por conta. Portanto, a minha orientação, e é de verdade a minha orientação, não é porque eu estou no YouTube e quero, né, ser bonzinho e tal, mas assim, se você está assistindo o vídeo para entender sobre esse ciclo, é quase certeza que você não tem o mínimo de conhecimento para conseguir fazer ele e se dar bem. Quer fazer assim mesmo? Procura alguém extremamente capacitado para te acompanhar. Certo, pessoal? Eu vejo muita gente fazendo esse ciclo para primeiro ciclo. Galera, muito cuidado. Eu vou deixar um vídeo com vocês aqui sobre primeiro ciclo, tá? Então, dá uma olhada aqui.